A paz do Senhor Jesus a todos. Sou o pastor Bivar, pastor titular da Igreja Base Palavra da Verdade em Florianópolis. Para mim é um grande prazer estar na rádio Fonte de Adoração para meditarmos na Palavra do Senhor. O texto bíblico para nossa meditação está em Lucas, no capítulo 5, os versículos de 17 ao 26, que nos diz da seguinte forma: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Porque quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. Que passagem maravilhosa da nossa Bíblia Sagrada. Meu caro irmão, que fato comovente! Grande multidão. E alguns homens traziam no leito um paralítico e procuravam levá-lo até Jesus e não conseguiram. Subiram então ao eirado e, ao descerem no leito por entre os ladrilhos até onde estava Jesus, todos deviam estar perplexos, alguns talvez protestando, outros de má vontade. E diz a palavra de Deus que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus conhecia seus pensamentos e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo se levantou diante deles e, tomando o leito, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e exclamavam: Hoje vimos prodígios. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados.
Que maravilha! O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O perdão de pecados é necessidade imperiosa e urgente a toda criatura humana. É assunto que interessa a todos. Não há no mundo quem não tenha pecado contra Deus e o próximo. Palavras, muitas vezes, gestos, pensamentos, atitudes que não deveriam ser tomadas. E é urgente esta necessidade de perdão de pecados. É só aqui podemos alcançar este perdão. Perdão total, sem mediadores, sem negócios. Hoje devemos sentir que os nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Seu sangue foi derramado na cruz do Calvário pela salvação dos pecadores. Quem no mundo pode perdoar os nossos pecados? Esta pergunta foi dirigida a Jesus. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Foram os escribas e fariseus com o objetivo de criticar o Mestre. Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecia seus pensamentos. Jesus conhecia seus objetivos. Jesus conhecia suas atitudes. E disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele logo se levantou e disse, e diante deles, e tomando o leito em que estivera deitado, voltou para a casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. E dizia: hoje vimos prodígios. Então, meus queridos, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, acrescenta: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituído da glória de Deus, todos pecaram, perdidos. Perdão de pecados constitui imperiosa necessidade de toda criatura humana. Necessidade urgente, e só neste mundo pode ser alcançado. E somente aqui neste mundo, e só Jesus pode nos perdoar os pecados. Só Jesus, sem mediadores, em qualquer situação, em qualquer circunstância, a qualquer momento. Meu caro irmão, minha querida irmã, esta não é uma pergunta de hoje. Às vezes é uma pergunta inquietante, traiçoeira. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Esta foi uma pergunta feita pelos escribas e fariseus com o único objetivo de criticar o Mestre face à autoridade diante do paralítico que lhe for encaminhado para ser curado. Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus não sabiam do poder de Jesus como Filho de Deus de perdoar pecados. Esse poder fora dado pelo Pai. E quem nos pode perdoar os pecados? As autoridades religiosas? Nossas obras? Nossa humildade? Nossa abnegação? Nossos remorsos? Não, meu irmão, minha irmã. Só Jesus, sem intermediários, sem intercessores, só Deus em Cristo, mais ninguém. E Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, proclamava: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos
nos perdoou em Cristo. Esse perdão é para agora, é para os que querem confessar Jesus, para aqueles que estão contristados pelos pecados cometidos, para aqueles que humildemente pedem a Deus perdão, choram por esse perdão, sentem em suas vidas esse perdão e creem que Deus, em Cristo Jesus, pode perdoar todos os seus pecados. Tá bom, meus queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça entender cada vez mais as suas palavras, a sua mensagem aos nossos corações. Um grande abraço, fique com Deus, que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.